louvado. Irmãos, a palavra que Deus nos trouxe, ela é muito conhecida, mas nós não escolhemos, esta é a palavra. No segundo livro dos Reis, 4. Glória a Jesus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. Amém. Talvez se anunciasse o capítulo e o livro, a Irmandade já saberia de cor essa passagem tão maravilhosa. E ela nasceu, brotou no meio das dificuldades. E só nasce coisa boa, só aparece o sinal de Deus, o trabalho de Deus, exatamente quando as coisas complicam. Então é a porta que abre para Deus operar. A Bíblia relata isso do começo ao fim. A gente, se fosse para escolher, não escolheríamos, mas Deus se serve desses caminhos para trabalhar. Eliseu foi o profeta que Deus escolheu e pediu, ordenou que Elias fosse encontrar com ele, ainda jovem, trabalhando para o pai, e lá começou a sua escolha, seu trabalho. E de lá, por muito tempo, não se sabe quanto, o nome de Eliseu desaparece, ele não figura, ele não é mencionado, ele começa a aparecer já no final, quando Elias estava para encerrar a sua missão. Então falou-se no nome de Eliseu, quando os filhos dos profetas anunciavam: sabes que o Senhor tomará o teu senhor de sobre a tua cabeça, bem sei, calai-vos. Isso ocorreu por várias vezes, e o próprio Elias repetia isso: fica aqui, eu vou em Jericó, vou em Gilgal, vou em Betel. E finalmente disse para ele: eu vou além do Jordão, fica aqui. Mas ele instou, persistiu, e a persistência na fé, ela nos leva a alcançar aquilo que nós não alcançaríamos. E isso nós observamos que Deus tudo pode, faz tudo quando quer, mas depende também de nós. Da perseverança, depende da atitude, da iniciativa, pois às vezes está tão perto que a gente precisa e fica tão longe quando falta
a iniciativa. Então Eliseu, dali para frente, ele entra em cena, porque Elias parte, ele atravessa o Jordão, o grande milagre daquelas águas abrirem, e aqui já é ele trabalhando, né, dando sequência no grande trabalho. Deus manifestou nesse moço, nesse profeta, e agora ele encontra com uma mulher em grande necessidade. E era uma mulher já familiar, que era filha lá de um dos profetas, e foi procurar por ele, sabendo que ele estava por ali, procurou por ele, apresentou a sua necessidade, falou para ele: olha, o meu marido, teu servo, né? Teu servo, tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então se nota que Eliseu tinha conhecimento de quem era o marido desta mulher, desta viúva, pois ela fala com muita convicção, dizendo para ele: tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Mas ele morreu, e na sua morte agora veio o grande problema, ficou conta para pagar, e tem dívida que a gente faz talvez por aventura, por descontrole, já faz parte do jeito de ser, dar os passos além do que pode, mas o dela não. Tem coisas que elas acontecem sem que a gente queira, elas vêm, são situações que elas nascem, fogem do nosso controle, e se entende que foi o caso aqui. Então teu servo temia o Senhor, e quem teme o Senhor tem equilíbrio, pensa no que faz, pensa antes de fazer, traz prudência. Quando ela diz o teu servo temia o Senhor, ela resumiu tudo nessa informação que deu ao Eliseu. E agora, meu Senhor, e agora, Eliseu, por conta disso, né, ele ficou uma dívida para trás, e o credor agora vem para levar os meus 2 filhos, né, para serem servos. É a forma de receber e de pagar. Irmãos, o ser humano sem Deus não tem compaixão de nada e de ninguém. E tem pessoas que elas são ávidas por dinheiro, elas criam problemas seríssimos por causa do vil metal. Parece que o oxigênio delas é o dinheiro, é o resultado, e a conta cheia é o progresso, ao ponto de não compreender a dor de uma mulher que acabou de perder seu marido e não tinha o que fazer, e agora tudo ficaria pior. Marido parte, e agora levar os 2 filhos por um certo tempo para trabalhar, para pagar a conta. Glória ao nome de Deus. Mas enquanto as coisas vão se enrolando aqui embaixo, enquanto a força do ímpio vai trabalhando aqui embaixo para aumentar o choro do justo, Deus trabalha lá em cima para livrar o justo do choro. E dentro do sentido desta palavra, glória ao nome do Senhor, Deus vai trabalhar para te livrar de algum choro. Glória ao nome do Senhor. Mas por outro lado, nos orienta a não sermos tão dependentes da matéria, ao ponto de ficar cego e não medir a dor alheia, o sofrimento alheio, ser insensível ao extremo e daqui a pouco tomar alguma atitude que ela avança e depois a gente não tem como recobrar, não tem como consertar. Mas Deus apareceu, e a palavra não vai longe, querida irmandade, é essa que Deus manda para nós, é assim mesmo, complica para aparecer a mão de Deus, piora para aparecer a mão de Deus.
É isso na nossa vida espiritual, no nosso cotidiano. Vai ser sempre assim. A Bíblia relata isso. Sempre quando apareceu a mão de Deus, foi exatamente quando as coisas perderam o controle da nossa parte. É quando não tinha mais para onde ir, com quem falar. Por isso que o homem de Deus, ele tem que estar sempre atento. Aquele que Deus escolhe para alguma coisa, tem que estar sempre atento, que de repente Deus se serve dele ou se serve dela para abrir uma porta na vida de alguém. E dê glória ao Senhor aqui. Essa palavra, ela atende muitas situações, mas também esta não vai demorar. Deus vai pôr na tua mão uma chave que vai ser a alegria do teu irmão e da tua irmã. O que Deus fez com Eliseu e atendeu o pedido dele quando ele roga, pede a porção dobrada da medida que estava em Elias, não era para o seu ego, não era para o seu status, não era para a sua fama, não, era para ser útil na obra, era para ser útil no meio do povo de Israel. E como foi? Porque tudo o que essa mulher precisava, o profeta não tinha. Ele ainda pergunta: o que eu hei de fazer? Em outras palavras, eu não tenho, o que eu faço? A gente nunca faz nada, mas logo já veio a profecia na boca do homem de Deus, não é? Essa mulher chorosa, o que eu hei de fazer? Aí veio a pergunta. Era o Senhor já tomando o caminho. Declara-me, em outras palavras, me conta aí, me conta a tua vida. Parece que tudo foi tão rápido, mas nem sempre é. Me conta o que você tem nessa casa, como é que estão as coisas lá. E ela disse: olha, tua serva não tem nada em casa, só tem uma botija de azeite. Normalmente são vasilhas pequenas. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. É a receita. Deus opera, mas eu tenho que estender minhas mãos, eu tenho que dar um passo, eu tenho que fazer alguma coisa para encontrar com aquilo que Deus vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Já poderia sair ali uma outra fala, mas olha, vai, toma com os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Faz isso. Irmão, nós não podemos deixar por conta de Deus para Ele fazer tudo, porque Ele quer o meu exercício, o teu exercício. Ele quer de cada um esse chamado primeiro passo, para que a gente consiga encontrar como a obra dele em nossa vida. O que disse Jesus quando Lázaro morreu, já lá dentro, sepultados, preso com lenços, pedra lá na entrada do sepulcro, não é? Ele chora, mas ele não vai tirar pedra, ele não vai lá desamarrar, não. Chega ali na porta quando disseram, mas já é de 4 mãos, não adianta mexer. Ele fala em um tom bem forte: Lázaro, sai para fora. É quando que ele... Primeiro ele falou: tira a pedra, faz alguma coisa. Quem sabe Deus quer trabalhar na tua vida e tem uma pedrinha que você não tira. Tem uma situação que é tua e você não faz. Quem sabe Deus quer fazer uma obra muito grande e precisa de um perdão e você não dá o perdão. É uma pedra. Mas Deus vai te dar virtude e poder pela palavra. Você vai tirar a pedra e a obra vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. É assim mesmo.
Então ele chama Lázaro, sai para fora, depois sai, como saiu, não sei, ele estava enfaixado, estava lá numa situação, Lázaro sai para fora, ele também não foi lá desatar, tirar os restos, não, desatar, faz alguma coisa. Irmão, Deus quer entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, mas Ele quer que a tua casa toda se mexa. Glória ao Senhor! Não é todos desfrutando e só orando, não é todos vivendo a bênção e o milagre e só um chorando, não. Reúne a tua casa, chama a criançada para orar, o jovem para orar, o pai para orar, vai tirando uma pedrinha daqui, uma outra dali, que de repente a tua casa vai se tornar um pedacinho do céu. Mas fica, mãe, ora para mim, a senhora faz o voto para mim, pai, o senhor ora para mim, vai lá, Deus abre uma porta, ganha um belo salário, é o pai que ora. Mas se tem alguém aqui hoje que se vive na sombra do pai ou da mãe, o Senhor hoje te chama para perto, você vai daqui para frente tirar as pedrinhas e Deus vai trabalhar na sua vida. O que faz o menino que quer ser médico? Diploma não cai do céu. Conhecimento, precisa ter o conhecimento literário aí da medicina, fazer tudo o que precisa para ficar de acordo com a lei que rege a medicina. E é isso que precisa. Então tem que estudar, fazer vestibular. Fez o primeiro, não deu, desiste. Se desiste, não chega lá. E se faz de novo, desiste e não chega lá. Mas para chegar lá, Deus promete que abençoa, que ajuda, mas vai indo. Faz o que fez Elias. Seca 3 anos, salvo eu, sem chover, tudo seco, a vida se extinguindo. Mas hora primeira, não muda nada, foi a 6ª vez nada. Vai mais uma! Lá foi o homem, talvez falando sozinho. E o ser humano não gosta de repetir nada. Ele começou a repetir, já briga. Tem casa que entra em choque por causa disso. Falou 2 vezes, 3 vezes, mas para esse moço foi 7. Vai ver se... A Bíblia não fala, mas sozinho, mas de novo, já foi. Não é que eu vou ficar indo e voltando agora? Mas Elias falou, pôs a cabeça entre os joelhos e orou, e quando voltou com boas novas. Bom, irmão, a mulher foi fazer o que foi mandado. Leva para tua casa a doçura da palavra, descruza os teus braços e vai ao mar pescar, que o peixe Deus vai te dar. Emprestado. Depois você entra uma orientação, você entra, a hora que chegar tudo isso, fecha a porta sobre ti. Irmãos, tem coisa que é feita a céu aberto. O Senhor faz questão que os outros vejam. O próprio livro dos Salmos é um lugar que fala: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, eles precisam ver que tu estás comigo. Mas aqui é já a orientação divina. Você faz tudo isso, fecha a tua porta, os teus meninos, e pega essa botija sua. Irmão, vamos pensar um pouquinho o que virou essa casa agora nessa hora. A palavra não fala. O Eliseu ficou aguardando um pouco, né? Porque depois ela foi lá. Também não sabemos quanto tempo durou para buscar vaso, levar vaso, e trazer vaso, e pedir emprestado.
mas eu sei que chegou bastante vaso. E daqui a pouco, imagina os filhos na expectativa de ir embora e alguém levar. E agora a mãe, a matriarca, segurando a botija, traz o primeiro vaso. E quando olha, não diminui o que tira, põe no que não tem e não diminui o que tem. Irmão, essa obra é assim. O poço que dele não tira água, não entra água nova. Dá glória ao Senhor, que Deus vai movimentar a tua vida para chegar coisas novas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que maravilha. Quem é que tem o poder de aumentar as coisas, irmão? O homem diminui. Tudo que vai na mão do homem chega inteiro, sai quebrado. Agora Deus pega o que é pouco e trabalha com pouco, e do pouco faz muito, aumenta, cresce. E não precisa buscar em lugar nenhum. É a palavra criadora, multiplicadora. Irmãos, que pena que às vezes nos falta fé. Mas que seja acrescentado em nós aqui hoje a fé para crer que às vezes, sem sair de casa, o que era de um jeito já está de um outro jeito. Bendito seja o nome do Senhor. E a expectativa, tira azeite, põe, e uma orientação. Põe separado o que é cheio do que é vazio. Não vocês vão misturar. Deus é organizado, é um gestor de primeira. Foi tirando o vazio de um lado e cheio do outro. E ainda quando não tinha mais, filho, traz mais, acabou, mãe, acabou. Aí parou de multiplicar. Que coisa gloriosa, não é? Que maravilha. Que bênção que não virou aquela casa, mas ela, depois do grande milagre, ela não se encheu de entusiasmo, esquecer do profeta e pronto, agora vamos, não. Vamos falar para ele lá o resultado. Vamos lá falar para eles, vamos. Olha, homem de Deus, do jeito que o Senhor falou, nós fizemos, buscamos vaso, bastante vaso, enchemos, tiramos da botija, está tudo cheio e agora não tem mais jeito, não multiplica porque não tem mais vaso. O que a gente faz agora? Agora você vende, paga as suas contas, em outras palavras, fica com os teus meninos e vive do resto. Os irmãos se lembram da parábola dos 10 leprosos? Que o Senhor Jesus libertou os 10 foram embora, depois só um voltou para dar glória a Deus. É o que esta mulher fez. E o que é uma coisa que nem todo mundo faz. Recebeu a bênção, não congrega. Achou emprego, desaparece. Alcançou milagre, congrega quando acha que dá. É assim que nós fazemos. Os exemplos bíblicos têm por finalidade dizer que o homem é assim. Mas esta mulher, quando alcança a grande bênção, o que ela faz? Foi procurar o homem de Deus. Não saiu vendendo, não saiu correndo. Foi lá. Olha, está tudo cheio, está tudo resolvido. O que a gente faz? Agora você vai, vende, paga tuas contas. E dever é triste. O credor envergonha. Quem tem um bom caráter e deve, machuca dever. Envergonha. Se alguém está aqui, a coisa fugiu do controle, o irmão não buscou essa situação e está sofrendo alguma aflição por conta disso, Cristo não é banco, Deus não é banco, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Dá glória a Deus que Ele vai criar um caminho. Tu has de louvá-lo, de glorificá-lo.
levantar a tua cabeça, não é? Dever faz a pessoa mergulhar num casulo e ter vergonha de tudo, ter receio, tira a força. Por isso que a Bíblia fala para não ser fiador de nada, de nem palavras, nem nada, porque pode entrar no embaraço, inclusive de dívida. Bendito seja o Senhor. Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse: ele vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Quantas atitudes ela teve que tomar? Podia cair do céu alguma coisa e pagar a conta dela, mas não. Veio a grande multiplicação, ela teve que ter iniciativa de buscar com os vizinhos, não é? Falar com os vizinhos, pedir coisa emprestada não é simples. Trouxe, essa é a primeira atitude. Ter a fé para fechar a porta e começar o trabalho. Quando completa tudo, a atitude de avisar o profeta, e depois que ele orienta tudo, a atitude de fazer a venda. Sair vendendo azeite. Imagine quem conhecia a mulher e não tinha nada, agora tendo azeite para vender. Irmão, você não tem noção do que Deus vai fazer. De onde não tem, você vai ter para vender, porque Deus vai te abençoar para a glória dele. Mas faz igual a mulher, seja sempre sujeito, submisso, grato, eternamente grato. Não é sair do buraco, sair para o lugar alto, esquecer do ontem, do que Deus te fez, e ser uma pessoa fria, que não consegue entender a bondade de Deus. Essa é a palavra que Deus manda para nós aqui. Vivei do resto, porque não era resto, né? O resto vale mais do que o principal. Olha como Deus trabalha, né? A gente pensa que o resto é o fim, o resto é o tudo. Esse restante é aquilo que Deus, você vai mexendo e nunca acaba, não termina. Eu não sei, mas Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Você vai tirar e nem vai ver. Quando pensar que não, o tempo passou e tudo está do mesmo jeito. Porque tem uma mão que trabalha, que provê, que multiplica. Mas olha, sejamos submissos à graça. Irmãos, às vezes entra um pouco de entusiasmo quando se conquista. Bem, estava desempregado, agora vamos comemorar. Vamos, Deus abriu o portão na minha vida. Vamos aonde? Vamos lá no restaurante Chico comemorar. Comemorar o quê? Joelho no chão e dar glória ao Senhor. Comemorar o que você não conseguiu. E foi Deus quem te deu. Não, vamos lá agora. Agora gasta antes de ganhar. Vamos lá comemorar. Plim! Ao invés de ajoelhar, ir num culto, agradecer a Deus, e reunir a família, agradecer a Deus. Eu te agradeço, está fechada a porta, o Senhor abriu, louvado seja o teu nome. Não, vamos comemorar. Aonde? Lá no 5 Estrelas, não tem nenhum problema, mas é uma inversão, meu irmão. A gente já começa errado, ao invés de ajoelhar. Aonde você orou na sua casa? Lá no pé da cama. Lá onde no pé da cama onde você chorou, se ajoelha lá no pé da cama, a tua família vai dar glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Quando alguém na empresa dizer, olha, parabéns, a gente é educado, mas com muita discrição, graças a Deus, Deus me ajudou.
Eu vou começar a trabalhar. Não, eu já tinha experiência. Não, Deus abriu a porta, Deus na minha vida. Mas olha, você estudou aonde? Não, foi o Senhor que apareceu. É isso que o irmão vai contar, tá bom, irmão? Deus seja louvado.